Então, existe uma boa tarde a todos que têm acompanhado a gente. Hoje a gente vai ter mais um capítulo da nossa série Capítulos da Nossa História, que é um evento de extensão do Centro de Memória do Departamento de Enfermagem da UNB. Eu sou Camila Marçal, estudante de enfermagem da UNB e membro do Centro de Memória. E hoje eu estou aqui com a Kate, que também é membro do Centro de Memória, e o enfermeiro Pedro Domingues, que vai trazer para a gente o seu projeto de pesquisa, a evolução curricular do curso de graduação de enfermagem na Universidade de Brasília, de 1975 a 2010. Pedro, agradeço muito você ter cedido um espaço da sua semana e depois de várias confusões que a gente teve aqui para começar a gravar também. Mas agradeço muito a sua presença e fica à vontade para se apresentar, o espaço é todo seu. Tá, então, uma boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Estarei aqui apresentando um pouco sobre como que ocorreu o processo de evolução curricular dentro da Universidade de Brasília. Hoje nós estamos aí encaminhando já para a quinta reforma. Nós tivemos aí já 4, atualmente estamos em vigência a quarta reforma curricular. E é importante a gente saber como que tudo aconteceu e o que foi importante nesse processo de evolução. Aí eu elaborei aí esse trabalho juntamente com a professora André e a professora Keila, intitulado A Construção e Evolução do Currículo de Enfermagem na Universidade de Brasília. Esse trabalho não teve nenhum conflito de interesse. E pode passar o slide para mim, Camila. 2 vezes. Então, para começar, nós temos aí a criação da UNB em 1991, um projeto aí de lei número 3998, sob vigência aí do João Goulart, onde ele entendeu a necessidade de estabelecer dentro da capital federal um centro acadêmico de pesquisa de relevância no Brasil. E aí nós temos em 1991 aí esse projeto de lei que sugeria essa criação. Pode passar. Bom, esses foram os objetivos pautados aí na lei de 3998 da criação de uma universidade. Então nós tivemos aí algumas justificativas por que criar uma universidade. Surgiu então a UNB com o objetivo de reinventar a educação superior, então muito mais do que ser mais uma instituição de ensino superior, reinventar de fato a forma como o conhecimento ele era difundido no meio da comunidade científica, entrelaçar diversas formas do saber, então essa interdisciplinaridade foi algo bem forte nesse começo da UNB. A gente precisa estabelecer conexões entre as diferentes áreas de conhecimento para que a gente chegue em um novo conhecimento mais específico, um novo conhecimento mais efetivo de fato, que compreenda todas as áreas de conhecimento ao mesmo tempo. E aí outro objetivo foi criar uma experiência educadora que unisse o que havia de mais moderno nas pesquisas tecnológicas e uma instituição de superior e de estudos em todos os ramos do saber e da divulgação científica. Então, a UNB foi criada sob esses pressupostos de ser tecnológica, de englobar todas as disciplinas, todas as áreas do saber e reinventar, de fato, a forma como o conhecimento ele era difundido até então. Bom, essa aí eu tenho aí no próximo slide fotos da UNB bem no comecinho. E aí ela tem uma arquitetura parecida com a do plano piloto, com essa semelhança que a gente tem aqui, o minhocão, né? Bom, o primeiro documento, de fato, da UNB foi o plano orientador, onde em 1966, então a gente já tinha começado a criação dessa universidade, a gente nesse plano orientador ia ter como que a universidade ela se dividiria nos campos de saber e como que ela funcionaria de fato, a logística, o operacional. E aí tivemos nesse plano orientador a criação das faculdades de ciências médicas, com os cursos de enfermagem, nutrição e odontologia. Então, na UNB,
O curso de enfermagem foi criado em 1970, após a publicação do plano orientador, né, dentro da Faculdade de Ciências Médicas. Então, na verdade, em 1970, que está aí, foi a criação no papel, né, de, tipo, vamos ter um curso de enfermagem na UNB. Só em 1973, 3 anos depois, que nós tivemos, de fato, a criação do curso de enfermagem por meio de uma comissão, pode passar. Comissão essa que era formada por 4 médicos e um estatístico. Então, nós temos aqui um curso de enfermagem recém-criado, uma profissão que à época não era tão desenvolvida igual hoje, então muito se falava sobre a questão, e ainda é uma pauta hoje em dia, mas à época era muito mais latente isso, a questão da subordinação e a submissão da classe de enfermagem a outras profissões da saúde, e é importante a gente saber isso porque a gente consegue perceber que isso não é algo de hoje, né? A gente tem, desde o começo, até no curso de enfermagem da UNB, um curso que foi criado por enfermeiros. Então, a gente tem um curso que ele serve como uma ajuda para os médicos, no caso aqui. Então, são 4 médicos que falam assim, cara, a gente precisa de uma profissão e de um curso que vai gerar profissionais que nos atendam, que consigam nos servir de alguma forma. Então, como esse curso primariamente foi pensado e formado por médicos, majoritariamente, nós temos aí um currículo pensado sob o ponto de vista da medicina, não da enfermagem, de fato. Pode passar aí. Esse foi o documento que a gente teve disponível até no Centro de Memória também, justificando a criação do currículo de enfermagem. Né? Esse aqui é mais o conceito de currículo, que é a totalidade de atividades de aprendizagem que são estabelecidas para alcançar objetivos específicos e métodos educacionais. E ele foi criado para garantir uma formação sólida, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da enfermagem, da sociedade, do mercado de trabalho. Enfim, foi isso. A minha pergunta norteadora do meu trabalho, então, foi quais foram as modificações curriculares, como se deu o processo de construção do currículo de enfermagem na UNB, analisar as mudanças que ocorreram, o seu processo de construção e o papel dos envolvidos nessa mudança. Como método, eu utilizei a abordagem qualitativa, um estudo retrospectivo, uma abordagem sócio-histórica, onde todos os documentos, todas as informações que eu tive foram fornecidas por meio dos documentos presentes no nosso centro de memória. Bom, então nós temos o primeiro currículo lá na criação do curso, em 1973. Ele foi, como dito, construído e pensado por 4 médicos e um estatístico. Ele foi dividido em 3 ciclos. Então, no primeiro currículo, ele foi dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo pré-profissional, né, o ciclo básico, onde eu vou ter matéria de introdução à física, química geral, cálculo 1, genética, imunologia, anatomia, fisiologia. O ciclo profissional da enfermagem materna infantil, psiquiátrica e a habilitação, onde o enfermeiro optaria por seguir a carreira médico-cirúrgica, a carreira da obstetrícia ou enfermagem em saúde pública. E aí, depois disso, nós temos o estágio supervisionado, uma matéria de 40 créditos, na opção de bacharelado ou licenciatura. Então, nós temos aqui no ciclo pré-profissional, o ciclo básico, ele foi pensado assim, eu te pergunto, o que a introdução à física vai ser importante para mim dentro do curso de enfermagem, ou a química geral, ou cálculo 1, dentro da profissão de assistência direta ao paciente, como que isso contribuiria, né? E aí nós temos aqui aquela questão de que isso não foi pensado por enfermeiros, era uma profissão nova que estava se desenvolvendo e isso foi sendo aprimorado com o tempo. O segundo currículo ele já foi elaborado por uma enfermeira. Então nós temos a Maria Aurineide da Silva Nogueira, né, que aí é uma
uma grande figura da enfermagem aqui no DF. No nosso centro de memória, eu tive acesso a um documento escrito pela Maria Aurineide à mão, falando sobre as necessidades de estabelecer um currículo pensados por enfermeiros para enfermeiros, né? E aí aqui, como nós temos uma enfermeira pensando nesse currículo, nós tivemos um aumento significativo das questões práticas dentro do curso de enfermagem. Então, a enfermeira sabia que era importante o aluno, em vez de, às vezes, estar focado ali numa matéria de química geral, de introdução à física, ele está focado, talvez, numa matéria mais prática. Então, um terço do curso foi estabelecido como sendo um estágio supervisionado, prática direta de cuidado ao paciente. E aí ela inseriu algumas disciplinas no ciclo profissional que antes, no primeiro, eram tidas como não importantes, porque os enfermeiros não iam usar, quem ia usar isso era mais a medicina. E a Maria Aurinete falou, não, isso é muito importante para que a gente entenda também bioquímica, como que o nosso corpo ele adquire energia, como que as nossas células elas necessitam de energia para sobreviver, como que é esse processo de síntese de ATP, o que é ATP, a bioquímica de glicose, enfim, que aí dá base para muitas doenças como diabetes. Não tem como entender diabetes sem bioquímica. E então a Maria Eugênia ela percebeu essa necessidade de histologia, de epidemiologia que a gente não tinha. Questões, por exemplo, a epidemiologia, ela é básica para a construção de estudos e artigos científicos, e a inserção dessa disciplina nos dá um conhecimento importante para que a gente consiga produzir ciência e produzir conhecimento, né? Então, a partir desse segundo currículo, nós tivemos aí um boom de produções de artigos científicos na área de enfermagem, porque agora a gente estava aprendendo epidemiologia, a gente estava aprendendo os diferentes estudos, as diferentes formas de coletar dados, de metodologia, estudos qualitativos, quantitativos, coortes, clínicas, enfim. E nós tivemos aí também um aumento significativo da carga horária total do curso. Isso foi um desafio muito grande para a Maria Orneide, porque aumentar a carga horária significa tornar o curso, em tese, mais dispendioso para a universidade. Então, eu vou ter que pagar mais honorários para os professores, né? Vou ter que fornecer mais materiais, vai ser um tempo maior para esse aluno sair da universidade. E isso, ela certamente encontrou muitos desafios, mas viu que era importante. O enfermeiro ele não podia sair formado com a carga horária do primeiro currículo. E aí, em 1996, nós tivemos aí o terceiro currículo, onde ele teve uma maior participação do corpo docente. Então, no primeiro currículo, nós tivemos 4 médicos, 1 estatístico. No segundo currículo, ele foi encabeçado por uma enfermeira. Já no terceiro, nós tivemos aí a participação do corpo docente e do corpo discente também. Então, nós temos mais profissionais graduados na profissão. Dessa forma, a gente tem um diálogo maior. A gente tem que perceber também que o terceiro currículo ele foi criado após a construção e a efetivação do Sistema Único de Saúde. Então, nós tivemos aí uma transformação enorme na forma de cuidado da população, que é a criação do SUS. Então, obviamente, a gente tinha que pensar num currículo voltado para ele, né, para o sistema de saúde do Brasil. Nós tivemos uma participação do corpo docente e ele foi construído a partir de debates alguns seminários aqui que eu botei, currículo de graduação em enfermagem, novas perspectivas em 1995, seminário de graduação em enfermagem, reunião de colegiado. Então nós começamos a debater a forma como deveria ser o ensino, o processo de ensino-aprendizagem. Então nós conseguimos perceber que é importante na reforma curricular a conversa, né? Quando a gente limita a construção de um currículo a uma pessoa ou a um grupo muito restrito de pessoas, isso consequentemente vai gerar um currículo defasado
um currículo inadequado para a profissão. Esse terceiro currículo, a gente tem aí 3.500 horas aula durante o curso, onde ele foi dividido em 3 núcleos de conteúdo: as bases biológicas, humanas e sociais, os fundamentos de enfermagem e o ensino e pesquisa. Então, nós tivemos, no segundo currículo, foi começado a pensar nessa questão de pesquisa e ensino, e no terceiro nós temos uma parte do curso destinada a ensino e pesquisa, né? Então, a gente consegue perceber que isso foi algo muito, muito importante de ser feito. A gente deixou de ser, com o tempo, aquela profissão mais romântica em relação à arte do cuidar. Cara, eu vou te dar um cuidado, espero que você melhore, para que a gente passe a ser, de fato, uma ciência do cuidado, onde todas as nossas práticas são embasadas cientificamente, enfim. Então, nós temos em 1996 o terceiro currículo e o quarto currículo no ano de 2008, onde foi a última reforma curricular. Ele vai formar agora um enfermeiro, uma enfermeira generalista e humanista, capaz de atuar nos diferentes níveis de atenção. Então, é só no quarto currículo que nós temos, de fato, uma diferenciação e eles pensaram na necessidade de criar enfermeiros capazes de atuar em diferentes formas de cuidar. Então, nós temos, por exemplo, a atenção primária, onde eu estou muito mais preocupado em prevenir e promover saúde, o que é muito importante, mas eu também preciso de um enfermeiro lá na UTI, eu preciso de um enfermeiro-chefe de uma unidade de terapia intensiva, e ele tem que ser capaz de se comunicar com o enfermeiro da atenção básica para que o ciclo de saúde e o sistema de saúde ele seja desenvolvido de uma maneira integral. Desenvolver gestão e assumir posições de liderança. Então, o enfermeiro aqui, nesse quarto currículo, ele sai da figura de ser apenas um profissional assistencial e ele assume a figura de ser um profissional capaz de gerir um serviço de saúde, né? Isso aí, de fato, também muito importante, com um projeto político pedagógico de metodologias ativas, onde o aluno ele também ele é o principal agente do processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eles deixaram um pouco aquela questão de só o enfermeiro, só o professor da aula, e começaram a introduzir metodologias ativas para que o aluno ele fosse ativo nesse processo. O mínimo de 10 semestres, então no quarto currículo que nós tivemos aí a duração do curso de enfermagem por 5 anos e 4.020 horas aula. Então, no terceiro nós temos 3.500 horas aula, no quarto currículo 4.020. Como discussão, nós temos que mudanças no âmbito social, político e econômico, eles geram também mudanças na forma de ensinar e aprender. Então, o currículo de um curso de graduação, ele precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, né? Essa pandemia trouxe para a gente uma necessidade de pensar na forma como a gente ensina na faculdade, como a gente ensina na graduação, né? E isso é muito importante, a gente deixar esse currículo de uma forma fluida e não engessada, tipo assim, vai ser sempre assim, vai ser sempre assim, vai ser sempre assim. Por exemplo, na criação do terceiro currículo, a gente teve a criação do SUS. Como não mudar a forma de ensinar o enfermeiro a ser enfermeiro depois da criação de um sistema de saúde tão complexo igual o SUS? Então, nós temos aí também que a reforma curricular ela é uma maneira de formar profissionais que estejam atualizados sobre os rumos que a sociedade tem tomado. Isso é muito importante. Quando a gente for discutir reforma curricular, a gente precisa levar em consideração o que tem acontecido, as novas necessidades das pessoas, enfim. Algumas mudanças observadas. A cada mudança curricular, um aumento de carga horária total do curso. Isso é necessário, por isso que eu disse.
as pessoas têm mudado, novas tecnologias têm surgido e tem se percebido que cada vez mais que o tempo necessário para formar um profissional de qualidade, ele tem que ser maior. Eu preciso ter mais aulas, eu preciso ter mais tempo disponível para que eu possa passar todo o conteúdo que vem se atualizando todos os dias. O papel do educador no processo da reforma, então é importante que os professores e a equipe docente ela se engaje nesse processo de evolução curricular, e não só a equipe docente, mas os alunos. Então nós temos que engajar tanto o corpo docente quanto o corpo discente de forma a ter uma conversa e um diálogo sobre as reais necessidades do curso. Então, eu como aluno, eu preciso falar para o professor o que eu acho que tem que mudar, porque é eu que estou lá recebendo todo o conteúdo que o professor está passando. Assim como o professor que está passando o conteúdo precisa se sentir confortável em passar o conteúdo que ele está passando e ele achar que muita coisa precisa mudar, ele tem um olhar mais de backstage, aquele olhar de saber o que está acontecendo por trás dos bastidores, enquanto os alunos estão, de fato, ali na pele do que está acontecendo, de fato. Então, é importante que haja esse diálogo entre professores e alunos para que seja construído um currículo mais... um melhor currículo, né? E esse aí é o nosso grupo, pelo menos era, né? Muitas pessoas entraram. E é isso. Então, eu só queria dizer que eu acho extremamente importante esse trabalho, porque traz todo um resgate de trajetória que ajuda a gente a compreender um panorama político e social que se impõe para a gente hoje, né? Então, como você falou muito bem, né, a apresentação o surgimento de um curso, né, que vai formar uma categoria e a criação, pensar essa categoria como uma demanda de outra categoria, né? Então, pensar a enfermagem, existir a enfermagem como se a existência dela fosse uma demanda da categoria médica e não uma demanda da sociedade, né? Sim. É algo extremamente importante de se pensar e de se trazer a debate constantemente, né? Exatamente. E eu acho super importante, né, a gente fazer esses resgates de trajetória para pensar várias questões que se impõem hoje à enfermagem com a busca por autonomia, que é uma luta histórica nossa, né? E todos os aspectos pontuais dessa luta, eles têm que ser observados de uma forma cuidadosa dentro de cada um dos seus contextos específicos, né? Então, analisar o contexto histórico da criação de um currículo e como esse currículo impacta, né, na formação do profissional e na criação de uma identidade de uma categoria, né, isso de forma individual e coletiva. Eu acho que é, cara, de grande contribuição. Então, a gente tem um debate a ser feito, né, e trabalhos como esse contribuem para que o debate seja feito de uma forma a se somar, né, a que a gente tenha um debate construtivo. Essa luta da classe da enfermagem, que inclusive hoje, está sendo votado agora o projeto de lei instituindo o piso salarial da classe da enfermagem, a gente consegue ver que é uma luta, então, que se encontra nas raízes da criação da profissão. Não é algo de hoje, não é algo que foi sendo construído com o tempo. A própria criação do curso já tinha embates relacionados a essa luta, né? Então, é importante que a gente se entenda, mais do que, às vezes, fazer com que os outros entendam a nossa importância, mas nós, da classe, entendemos, de fato, a importância que a gente exerce no serviço de saúde e, a partir disso, a gente lutar pelos nossos direitos. Hoje, inclusive, espero que, não sei como é que tá as coisas aí, mas espero que nós que saiamos vitoriosos aí dessa luta. E é algo que, assim, hoje a gente não tem um piso salarial. Tipo assim, cara, a gente não tem, tá sendo votado. E às vezes tem pessoas que têm medo de não ser aprovado o PL.
Então é algo assim que beira o absurdo e que é um reflexo, de fato, das raízes da criação da profissão e que precisa ser discutido, precisa ser conversado para que nós sejamos valorizados da maneira que, de fato, do papel que exercemos dentro do serviço de saúde, né? Para contextualizar, hoje é dia 24, né? Está sendo votado o PL 2564 no Senado. E desde que o PL foi apresentado, né, até que chegasse a ser votado hoje, inclusive, a proposta de piso foi diminuída substancialmente, né? Sim. A proposta inicial era de 7 mil para enfermeiros. Já está em 4.700, 4.750 hoje para ser votado. Então, é uma questão extremamente importante de ser debatida, né? A gente ter claro, né, esses meandros da nossa história para entender essas questões de hoje, né? Por que a gente não tem uma autonomia, né? Isso é produtiva para quem, né? Quem é que tem vantagens que a categoria de enfermagem não tenha um piso salarial, não tenha autonomia nem mesmo na discussão sobre a formação e a elaboração de seu próprio currículo? Exatamente. Então, eu acho que só tenho a agradecer, né? É um trabalho que acho que tem muito a enriquecer nas nossas discussões e a nós, enquanto categorias, a gente ter esse resgate, ter claro essas questões históricas da nossa própria história, não só enquanto categoria, mas enquanto estudantes mesmo, como você bem apresentou, né? Também trazer a questão de como o estudante está envolvido nessa questão da elaboração curricular, né? Porque em qualquer curso é uma questão de troca, né? A construção do conhecimento é troca, não é apenas o professor que traz aquele conhecimento, o estudante o recebe como se ele também não tivesse nada a contribuir, né? Uhum. Então é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Kate? Você quer dizer mais alguma coisa também? Você quer perguntar alguma coisa para o Pedro? Eu acho que a Kate está com algum problema. Mas você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu queria agradecer a professora André, a professora Keila, a Camila aí por levantar aí a bandeira da importância de discutir o currículo de um curso, né? Espero que contribua aí para futuras discussões e para que melhoremos cada vez mais a forma de ensinar, a forma de cuidar, né? E é isso. Gratidão aí. A gente tem muito a agradecer você ter cedido o tempo da sua tarde a estar aqui com a gente, apresentar esse trabalho, que, como eu disse, tem muito a contribuir com a gente enquanto estudante, enquanto profissional. Super importante a gente ter noção desses processos de construção da nossa própria história. E é isso, gente.